Meu boa noite a todos. Que bom estarmos juntos reunidos nessa noite. Só troquei um pouquinho de lado hoje, costumeiramente fico à mesa e hoje um novo desafio para mim, que não estou acostumado com esse púlpito, mas a gente vai ter uma conversa e espero que ela seja bem legal e bem descontraída. O assunto de hoje está exposto: ecologia e espiritismo. Não é muito costumeiro falar nesse assunto, falando em espiritismo, mas pouco a pouco vão aparecendo algumas pessoas que se interessam e aliando a doutrina espírita a ecologia. Então vamos iniciar a nossa conversa. Vou fazer alguns questionamentos que ao longo de nossa conversa, ao final, vamos ver se a gente consegue respondê-las e também interpretá-las. O que esperamos da nova era, a era de regeneração? Que planeta as novas gerações herdarão? Vamos falar um pouquinho, eu vou já explicando que não é uma aula de biologia, mas alguns conceitos, acredito que todos não lembram da escola, então vamos relembrar. A ecologia, da palavra, né? Oikos quer dizer casa e logos, a ciência, o estudo. E já vou citando então o pai da ecologia, que é o alemão Ernest Haeckel. Ele é de 1816, a palavra que foi criada por ele então, que é um ramo da biologia. Também citar que Haeckel foi discípulo de Charles Darwin, da teoria da evolução que todos devem saber, e um nome de grande respeito até hoje na ciência. Então, o conceito. Ecologia é um ramo da biologia que se dedica ao estudo das relações entre seres vivos e o meio ambiente onde vivem, assim como as influências exercidas entre eles. Eu vou falar um pouco então da visão do espiritismo sobre a ecologia. O espiritismo nos traz uma profundidade um pouquinho maior na compreensão da ecologia. Então, a consciência ecológica deve vir do respeito a qualquer forma de preservação da vida e do respeito pela vida. Então, isso que a doutrina prega e nos ensina. Esse assunto sobre ecologia, como eu disse, não é muito tratado, mas é de suma importância para o nosso conhecimento e para o que nós vamos viver nesse novo mundo de regeneração que todos esperamos. Sabemos que já estamos entrando no novo mundo de regeneração e é muito importante que saibamos e devemos ter consciência da importância do planeta para nossas reencarnações, as nossas vidas. E aqui é um alerta, então, para nós refletirmos e pesquisarmos mais, tentarmos pôr
em prática alguns cuidados. O risco é esse, que os cientistas, né, estão não prevendo, mas é o medo que aconteça e se concretize essas previsões do risco de colapso de toda a natureza, a implicação sobre o clima, a água e a biodiversidade. Até foi dado um nome para isso, que seria o ecocídio, que se caminharmos no mesmo ritmo que estamos caminhando, nós cometeremos um ecocídio, que não vamos ter o planeta disponível com todos os seus recursos naturais que possam atender às nossas vidas. Então esse é o grande alerta da ciência e dos ecologistas. Assim como foi lido nas questões do Livro dos Espíritos, agora há pouco, o que Deus nos oferta para que nós possamos viver nesse planeta e cumprir a missão aqui viemos. Aí está uma das grandes razões de estarmos enfrentando esse problema desse colapso, né, que podemos, né, se nós não tomarmos atitudes e cuidados para que não aconteça. Então, esse colapso pode gerar escassez dos recursos naturais e mudanças climáticas, crescentes dificuldades na produção de alimentos devido ao aquecimento global. Esse aquecimento global que algumas pessoas resistem ainda em acreditar que não é realidade. Mas hoje mesmo, né, no dia de hoje, nós estamos vendo essa mudança brusca de temperatura, que está muito quente, de repente esfria. E isso é uma realidade que, principalmente em nossas cidades, é muito sensível. Nós percebemos muito essa mudança que já está acontecendo. E gostaria de citar, então, sobre o consumismo desenfreado é a maior ameaça da humanidade. Assim diz André Trigueiro. Este André Trigueiro, eu até cito o nome dele porque é uma das referências que temos. É um jornalista e um dedicado estudioso da ecologia. Se vocês tiverem oportunidade, né, é uma das pessoas que a gente tem como referência nos assuntos dos problemas da ecologia e algumas soluções que ele apresenta em as suas atividades jornalísticas. A poluição, destruição, ganância e o descaso esses são os grandes problemas que devemos enfrentar, conhecer, para não cometermos mais, agravarmos mais a situação. Então, como diz o jornalista, expositor espírita, André Trigueiro, o consumo desenfreado é a maior ameaça da humanidade. Então, para diminuir a ameaça, é preciso mudanças de hábitos e costumes. Mudanças difíceis, mas são necessárias.
Aqui eu vou citar, então, um exemplo de mudança, né, que pode ser o exemplo do bem e o exemplo do mal. Na verdade, no mesmo país. Todos conhecem o Japão. O Japão é uma referência em reciclagem de lixo. Como todos sabem, todos os assuntos referentes à reciclagem, a gente costuma ouvir o pioneirismo dos japoneses. Então é louvável essa atitude que eles têm e a consciência. Porém, também tem um mau exemplo deles, que é a caça às baleias. E isso, na verdade, se refere aos hábitos alimentares, que alguns têm consciência, né, preocupação, mas por costumes, né, hábitos, né, que eles vêm cultivando há muito tempo, eles não conseguem, né, tomar essa atitude, já tomaram inclusive outras vezes, mas retornaram à caça às baleias. E se sabe que a maior parte das espécies de baleias estão ameaçadas de extinção. Então eu gostaria de citar, esse é um dos exemplos, né, de mudança de hábitos, né, que a gente deve ter, mas é difícil, não é fácil. Assim como o conceito de espiritismo demandou tempo para ser incorporado, o mesmo ocorreu com a ecologia, do ponto de vista científico e filosófico. Então vai demorar algum tempo para que a gente atinja essa consciência da ecologia. Isso é normal, né, nas atividades humanas. A assimilação, né, de nova consciência e ainda mais quando precisam mudanças de atitudes e costumes. O processo é lento, uma evolução consciente, e isso é que tem que existir. Quem teve a oportunidade de assistir no domingo passado, nosso irmão Eduardo Sens, ele falou sobre a missão dos espíritas. E eu gostaria de trazer um pouquinho das palavras dele para o dia de hoje, que ele, na sua fala, disse: o mundo parece que está de cabeça para baixo, por tanta mudança e perturbações, conflitos, mas não devemos perder a esperança e nem a confiança em nossos irmãos. Por isso, a mudança é lenta. Ele falou do processo lento de transformação moral da humanidade, mas a diferença é que se pode fazer com pequenos atos. Então, isso que eu queria ressaltar, que às vezes a gente não pode tomar atitudes mais drásticas num âmbito maior, mas naquela pouca atitude, naquilo que está perto de nós, é que nós podemos fazer a diferença também, e não só em grandes atos, né? Aquele do dia a dia de nossas vidas, aqueles cuidados que devemos ter, que podemos fazer e que devemos buscar o conhecimento para amenizar então essas situações então de problemas, né? Então ali cita os grandes males da humanidade e devemos diminuir para também pensar nos nossos seres habitantes deste planeta, assim como o próprio planeta, que é o orgulho e o egoísmo. E devemos educar para a aquisição dessa consciência ecológica.
alguns exemplos, né, de atitudes ou de iniciativas, né, que a sociedade tem para amenizar esses problemas. É o consumo consciente, por exemplo, produção sustentável, menos impactos ambientais, diminuir diferenças sociais, energias renováveis, diminuir desperdícios, promover o sequestro de carbono, que eu não sei se alguém já procurou, já sabe, porque a maior a maior parte da matéria orgânica existe esse elemento muito comum que é o carbono. E quando você destrói a matéria orgânica, libera, queima de alguma forma em combustíveis fósseis, ela vai para a atmosfera. E isso é um dos grandes causadores do efeito estufa, que causa o aquecimento global. Então, a redução desse carbono livre pode ser esse sequestro de carbono, que nada mais é do que vegetação. De toda a atitude que possa segurar esse carbono, né, os processos, os plantios, de fabricação de algum produto, quanto menos você afetar a liberação desse carbono de vegetais que liberem sobre queima ou outro processo, libera o carbono. Então é uma grande atitude a plantar árvores. A árvore é o ser vivo que mais auxilia ao controle do clima. Tanto que a atenção ao nosso país agora é muito grande, porque é o remanescente da floresta do mundo está em nosso país. As principais, né? Então é muito importante a gente ter essa preocupação com a vegetação, as árvores. Ali eu vou citar, né, falando sobre mudança, o que Gandhi nos trouxe. Ele disse: nós precisamos ser a mudança que nós queremos ver no mundo. Então, é a atitude. Atitude nos pequenos atos, assim como eu comentei, que faremos a diferença. Com certeza, quando os governos, né, os governantes, aqueles que lideram, tomarem as melhores atitudes, com certeza vai ajudar muito. Mas a gente sabe que alguns interesses não são conciliados para que vão nesse caminho. E as coisas ficam mais difíceis. Mas nós, aqueles simples, aqueles que estão na base da sociedade, é que devemos tomar as atitudes e dar exemplo. Eu vou citar, na verdade, também, com certeza, a reciclagem, que eu já disse, que é grande, né, uma grande atitude. Você ter consciência da reciclagem e do não desperdício. Vou citar alimentação saudável, que também pode promover de alguma forma indireta essa não destruição da natureza, sabendo utilizar novos recursos, uma alimentação mais adequada, mais saudável, mais regrada, citando os orgânicos, e também a produção agroecológica, que não sei se todos conhecem, mas alguma coisa eu vou falar. A agroecologia é uma ciência da agricultura que trabalha na amplitude do conhecimento da agricultura e usa todos os recursos vindo da natureza. É evitado os recursos que são fabricados, que não estão na natureza. Então é assim, eu acho particularmente que é o futuro da nossa agricultura.
a agroecologia, pois que permite a gente não agredir a natureza e produzir alimentos muito mais saudáveis do que a agricultura empresarial, que usa, na verdade, uma grande quantidade de agrotóxicos, que a gente sabe que devemos evitar por né, várias coisas que eles possam afetar, inclusive a saúde, não só nossa, mas do meio ambiente como um todo. Então, eu vou indicar que vocês conheçam a agroecologia, procurem, que é um assunto de respeito e que pode promover então todas essas ações benéficas para nós e para a natureza. Outro assunto que se refere à natureza é a ética com os animais. Aqui em outro momento, nosso colega Vitor, professor Vitor, falou bem sobre o cuidado com os animais, ou o que representa os animais na nossa vida e no nosso planeta. Então esse é outro assunto, o cuidado com os animais, que devemos ter então e respeitá-los. A ética com os animais, disse Chico Xavier: os nossos abusos para com a natureza estão cristalizados em todos os países há muitos séculos. Não podemos renovar os sistemas econômicos dos povos de um momento para outro, nem substituir hábitos arraigados e viciosos de alimentação imprópria de maneira repentina. Mas, na qualidade de filhos endividados para com Deus e a natureza, devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros encarnados mais esclarecidos para a nova era em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e utilizar-se-ão os animais com o espírito de respeito, amor e entendimento. É preciso, então, melhorar o caráter humano. Nós temos que nos tornar mais fraternos, inclusive com os nossos irmãos animais. Para os ecologistas, tem o termo pegada ecológica. Então, dizem os ecologistas, a pegada ecológica incompatível com a vida em equilíbrio. Para os espíritas, é a lei de conservação, como foi lida no livro dos Espíritos. É o necessário versus o supérfluo, que o livro dos Espíritos nos explicou muito bem. Aquilo que precisamos, Deus nos dá, está disponível para nós, mas temos que distinguir o necessário do supérfluo. O consumo exacerbado reflete o apego material. É o materialismo que distancia a criatura do ser criador. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a poluição. Poluição e psicosfera. Ou a psicosfera, ecologia da alma. Para os ecologistas,
poluentes no ar, no solo, nas águas. Para os espíritas, irradiação de pensamento e sentimento na psicosfera. Então, o que é a psicosfera? É o campo resultante de emanações de natureza eletromagnética a envolver todo o ser humano encarnado e desencarnado. Por que eu estou citando a psicosfera? Pelo cuidado que devemos ter com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Isto também traz influências na lei de causa e efeito. Aquilo que sentimos, nós repassamos isso aos outros seres, aos nossos irmãos de caminhada. Então, temos que cuidar da poluição destes sentimentos também. Não só do material, mas também da nossa psicosfera. Reflete não só a sua realidade, a psicosfera, a realidade evolutiva, seu padrão psíquico, como sua situação emocional e o estado físico no momento. Então, os cuidados que a gente tem que ter com aquilo que a gente sente e pensa. A psicosfera está mais explicada no Dicionário de Filosofia Espírita, de Lamartine Palhano. Se alguém quiser mais se aprofundar no assunto, está lá nesse livro. Eu vou falar um pouquinho também da finalidade da doutrina espírita, como já foi falado outras vezes aqui, para alterar. Qual é a finalidade? É para alterarmos o nosso modo de agir, para nos tornarmos melhores. Então, todas as atitudes que tomamos é para nos tornarmos seres melhores. É isso que a doutrina espírita nos diz. E a orientação do Evangelho nessa nova conduta que devemos ter. Estamos no planeta para cuidar, evoluir e intelectualizar a matéria. Ou seja, todos evoluímos juntos. Então, aquela máxima que Cristo nos ensinou, de amar ao próximo. Ao próximo, o nosso irmão, humano, homem, mas também não esquecer dos outros seres, tanto os seres, os animais, como os seres, os outros seres do nosso planeta. A doutrina diz que tudo está interligado, do átomo ao arcanjo. Tudo revela a admirável harmonia da lei de Deus. Assim, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande harmoniosa lei de unidade. Isso está na Gênesis, um dos livros da codificação espírita, que todos também devemos conhecer. Como foi citado no início, na leitura, a questão 705 do Livro dos Espíritos. Então a pergunta: por que a Terra nem sempre ao homem oferece o necessário? E a resposta dos Espíritos: a Terra oferece ao homem sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Essa é a grande lição que vem do Livro dos Espíritos.
tanto o supérfluo quanto a falta está em desequilíbrio. Devemos prestar atenção nos dois casos. Aqueles que, apegados à matéria, estão fazendo de tudo para cada vez adquirir mais bens materiais, inclusive não do modo mais correto, talvez, também tem influência sobre aqueles que também sentem a falta do meio material, daquilo que precisamos, do necessário para viver. Então, cuidar do equilíbrio nessas duas formas. O planeta Terra nos oferece sempre o suficiente, desde que saibamos utilizar os seus recursos naturais com parcimônia. Quer queiramos ou não, há uma lei natural que rege todas as nossas ações, boas ou más. Assim, se comemos em demasia, poderemos contrair uma doença. De mesmo modo, se poluirmos o espaço mais do que ele pode suportar, poderemos presenciar alguma calamidade. Em sendo assim, uma reflexão sobre as leis morais capacita-nos a melhor utilizar os recursos que a divindade empresta-nos para auxiliar a nossa evolução espiritual. Aqui foi citado a calamidade. Eu confesso a vocês que quando eu pensei nesse assunto para conversar com vocês, não havia ainda acontecido aquela calamidade em Minas Gerais, em Brumadinho. Mas, como nas palavras de Chico Xavier, é citado que, devido à irresponsabilidade, o descuido, o descaso, podemos enfrentar essas situações. A paz não é conquista da inércia, mas sim fruto do equilíbrio entre a fé no poder divino e a confiança em nós mesmos, no serviço pela vitória do bem. Então, Chico nos trouxe isso. Isso foi citado no livro Ação e Reação pelo Espírito André Luiz. No momento, o nosso lugar deve servir e aprender, ajudar, amar. É na Terra, é aqui que estamos, então é aqui o lugar para amar. À medida que nós tornamos semeadores com a educação das inteligências emocional e espiritual, vamos investir na ecologia da alma. Então, eu vou citar também mais uma pergunta do livro dos Espíritos, né? O meio ambiente influi no espírito? E a resposta é a seguinte: o meio ambiente em qual a alma renasceu muitas vezes constitui a prova expiatória, com poderosas influências sobre a personalidade. Faz-se indispensável que o coração esclarecido coopere na transformação para o bem, melhorando e elevando as condições materiais de todos os que vivem na zona de influência. Isso, na verdade, quer dizer puramente uma justiça social. E o mundo de regeneração vem aí. É isso que a doutrina espírita anuncia, que já estamos iniciando esta nova era. Nós nos encontramos no limiar
de uma era extraordinária, se nós mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com dignidade. Isso, palavras de Chico Xavier. Palavras de um ecologista agora. Nós já somos os construtores do mundo de regeneração. E se não corrigirmos o rumo na direção do desenvolvimento sustentável, prorrogaremos situações de desconforto já amplamente diagnosticadas. Foi André Trigueiro que disse isso. Então, a grande preocupação com a nova era, a regeneração, é com as gerações futuras, que dadas mais são que nós mesmos reencarnando outra vez. E para evitarmos alguns sofrimentos, alguns desconfortos, é que devemos hoje, então, tomar atitudes e ações para que não possamos passar por isso. E perguntaram então para Chico Xavier, mais uma vez, o que poderá acontecer ao mundo? O que poderá acontecer ao mundo se continuarem as atuais agressões contra a natureza? E a resposta do Chico: acontece que estamos agredindo não a natureza, mas a nós próprios, e responderemos pelos nossos desmandos. É importante pensar que se criou a ecologia para prevenir esses abusos. Aqueles que acreditarem na ecologia acima de seus próprios interesses nos auxiliarão nessa defesa do nosso mundo natural. Na nossa vida simples na Terra, que poderia ser uma vida de muito mais saúde e de muito mais tranquilidade, se nós respeitássemos coletivamente todos os dons da natureza. E ainda, continuando, está exposto Chico, né? Amigos, a mensagem. Amigos, a criação manifesta a misericórdia e o amor de Deus, nosso Pai, para conosco. Cuidar do meio ambiente é cultivar a gratidão pelas bênçãos que nos chegam em forma de água, alimento e demais recursos para a nossa sobrevivência. Cuidemos da nossa grande escola, que é a Terra, para que possamos colaborar no processo de melhoria física e espiritual do nosso planeta. E assim, meus irmãos, eu concluo. Espero que possa ter respondido aquele questionamento inicial. E fica então para que todos nós, aqueles que se interessarem, procurem mais sobre a ecologia e conciliado ao que a doutrina espírita nos diz, que é uma nova consciência, uma preparação para o nosso próprio futuro, as novas gerações, e essa é a grande responsabilidade que temos atual de frearmos aquilo que está sendo destruído, essa correria atrás da matéria, e nos ligarmos mais então a Deus e ao nosso espírito, esse espírito imortal que está nessa caminhada, mas a certeza que é a rumo da perfeição que nós vamos atingir algum dia. Obrigado a todos, tenham todos uma boa noite, que assim seja.